Nesse vídeo, vou demonstrar o Exoplan caso de maxila desdentado, usando o fluxo de trabalho, Dual Scan, em seguida desenhar o guia cirúrgico. No Exoplan DB eu definir os dentes 13 e 23 como planejamento de implante com a definição de trabalho protético, abutment, parafusada, ou decidir mais tarde. Nesse caso, usando o fluxo de trabalho Dual Scan, é necessário ter duas tomografias, uma da prótese total do paciente com marcadores radiopacos, fixados na prótese, e uma segunda tomografia do paciente, usando a prótese total com os marcadores radiopacos. Agora, vou iniciar o planejamento do implante. Primeiro, o software pede para abrir a tomografia do paciente. Após isso, o software automaticamente segue adiante para o próximo passo, que é a definição da densidade das estruturas presente na tomografia, para tecidos moles, osso e esmalte. E também definir um intervalo de valor referente à radiopacidade da estrutura anatômica, sendo uma escala azul e vermelho. O software salva as últimas definições usadas anteriormente e na próxima vez que o software for iniciado esses mesmos valores serão usados. Isso é possível de desativar nas configurações. Essa configuração será mostrada em um vídeo separado. Quando os valores são definidos, o software automaticamente continua para o próximo passo. Nesse próximo passo, é a definição da curva panorâmica. O Exoplan define automaticamente a curva panorâmica. Com o botão direito do mouse pressionado e movimentando o mouse para cima e para baixo, passando a imagem entre os cortes da tomografia, o software vai automaticamente definir a curva panorâmica. Caso o software não encontre uma curva panorâmica automaticamente, uma curva padrão vai aparecer na tela. Quando isso acontece, a curva deve ser definida manualmente, movimentando a curva, adicionando ou removendo pontos. Seguindo adiante, com o fluxo de trabalho, o próximo passo é definir qual o tipo de alinhamento da tomografia será realizado. Nesse caso, como tenho duas tomografias, vou escolher o alinhamento CT a CT. Agora, o software me pede para abrir a tomografia da prótese, com os marcadores radiopacos. Eu uso o slide para definir o valor de referência da superfície da prótese. Eu defino de forma que a imagem seja o mais próximo da prótese original. Em seguida eu clico em Extrair malha. O software automaticamente alinha a tomografia do paciente com a tomografia da prótese, através dos marcadores radiopacos. Usando a janela lateral, eu consigo conferir o alinhamento feito pelo software. A linha verde representa a prótese do paciente. Esta deve estar contornando os marcadores radiopacos na mesma região que a tomografia apresenta os marcadores. Para movimentar a tomografia, eu pressiono o botão esquerdo do mouse e movimento o mouse para cima e para baixo. Este é um bom alinhamento, mas caso eu não esteja de acordo com o alinhamento proposto, eu posso substituir para alinhamento manual e movimentar a prótese para a posição desejada. Porém, nesse caso, eu estou satisfeito com o alinhamento. Vou clicar em aceitar alinhamento e prosseguir para o próximo passo. Agora vou demonstrar o passo de posicionamento do implante. Porém, antes disso vou para o modo perito, para mostrar uma novidade dessa atualização, que é segmentação da cavidade do seio maxilar. Esse fluxo de trabalho ocorre automaticamente quando implantes selecionados ficam na região posterior perto do seio. No início desse trabalho, eu defini apenas dois implantes na região anterior da maxila, sendo esse o motivo que no ISAD não teve o passo de definir a segmentação do seio maxilar. Eu uso a vista da janela secundária, axial, para localizar a área dos seios maxilar. E então clico em um dos seios. Usando o slide para definir o limiar de tom de laranja na janela secundária.
Após a segmentação do seio selecionado, clicar em Criar objeto de colisão. Dessa forma vai criar uma malha do seio maxilar selecionado. Durante o posicionamento do implante, a malha do seio ficará visível em azul e quando o implante tocar ou ficar muito próximo do seio maxilar, ficará vermelho indicando o contato do implante no seio. Eu clico no assistente e volto para o posicionamento do implante. Vou planejar os implantes, usando a opção completamente guiado. Começando o posicionamento do implante na região do 13. Eu começo focando a visualização da tomografia, clicando com a roda do mouse na região que quero colocar o implante. Primeiro eu coloco o implante sem me preocupar com o correto posicionamento. Assim que o implante é colocado, a tomografia vai ser focada no implante e a orientação da tomografia vai se alinhar ao longo eixo do implante. Agora eu faço o posicionamento desejado do implante, usando as janelas da tomografia para melhor posicionamento em relação ao osso, e usando a janela 3D para um correto posicionamento em relação à prótese. A altura do implante pode ser definida clicando nos pontos acima do ápice do implante. Isso também é possível de ser feito usando a janela do assistente. Aqui é possível ver a malha do seio, que foi definida anteriormente, e quando chego perto do seio maxilar com o implante, o seio maxilar e o implante ficam vermelho, indicando que há uma colisão e não consigo prosseguir para o próximo passo. Eu estou girando a imagem ao redor do implante para conferir o posicionamento do implante. Para isso, eu aperto o botão direito do mouse e movimento o mouse. Quando eu estiver satisfeito com o posicionamento do implante, eu clico em Próximo e sigo para o posicionamento do implante 23. Quando eu termino o posicionamento dos implantes, eu clico em Próximo. E o passo seguinte é o posicionamento dos pinos de fixação, que serão os responsáveis por manter o guia em posição, já que nesse caso não há dentes para fixar o guia. Pela janela 3D e em seguida uso a janela 2D para um melhor posicionamento. Nas duas janelas está presente as setas que indicam a direção de movimentação do pino de ancoragem. Para esse caso demonstrativo, vou posicionar dois pinos de fixação. Quando o pino de ancoragem se aproxima de uma distância não segura do implante, ele também fica vermelho e me informa uma colisão. É importante lembrar que, durante a cirurgia, lábios e bochecha estão presentes, devendo os pinos de ancoragem ficarem voltados para vestibular e não ultrapassarem os limites da borda da prótese, pois estará invadindo o fundo de suco. Clico em Próximo, e agora é o passo do posicionamento das anilhas. Como nesse caso eu selecionei implantes que apresentam biblioteca integrada, para posicionamento de implante completamente guiado, essas anilhas são automaticamente posicionadas. Esse sistema de cirurgia guiado oferece três opções de altura da anilha. Isso é definido pelo fabricante do implante. Eu vou selecionar a maior altura para ter certeza que a anilha não está tocando na gengiva. Depois que o posicionamento da anilha está completo, o próximo passo é confirmar e autorizar o planejamento realizado. Esse passo deve ser feito pelo dentista responsável pela cirurgia. Nesse passo, é possível salvar uma cena do planejamento e enviar essa cena para o dentista aprovar o planejamento. O dentista também pode fazer alterações no planejamento do implante e pode enviar de volta para o laboratório ou centro de planejamento para o design do guia cirúrgico. O dentista também pode prosseguir para o próximo passo e fazer o design do guia,
caso tenha o módulo do guia cirúrgico ativado na sua licença do software. Vou começar o fluxo de trabalho de design do guia cirúrgico. O primeiro passo é definir o tamanho do montador das anilhas. Essa estrutura é a responsável por prender as anilhas. Nesse passo, você pode definir a altura e diâmetro do montador da anilha. É possível também inserir marcadores de rotação, que estão alinhados com a geometria interna do implante referente à conexão protética. Nesse passo, defino a área que vai representar a parte interna do guia. Em seguida, um negativo da parte interna da prótese será criado, algo parecido com um modelo de gesso. Defino o eixo de inserção do guia cirúrgico. Em seguida, eu desenho uma linha delimitando a borda do guia cirúrgico. Nesse passo também posso definir a espessura do guia cirúrgico. Eu posso adicionar diferentes tipos de attachment, como janelas, suportes e texto. O texto padrão a ser adicionado é o nome do paciente, mas isso pode ser alterado na caixa de texto. É possível também colocar um conector entre os montadores da anilha e pinos de fixação. Mas, como nesse caso é desnecessário, vou deixar sem. O guia foi criado e nesse passo, eu posso fazer modelagem livre. Nesse caso não há necessidade de alterações, então prossigo para o próximo passo e o relatório do guia cirúrgico será gerado. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você tem dúvidas ou dificuldade com o Exocad, escreva a sua dúvida nos comentários que faremos um vídeo explicando suas dúvidas. E não deixe de se inscrever para receber as notificações e não perder o vídeo com a sua resposta. Compartilhe esse vídeo para amigos que possam ter dúvidas sobre Exocad. Até o próximo vídeo.